capítulo 1, verso de número 38. Vou apenas ler texto curto e rápido e alguns textos de Reis, Segunda Reis. Diz assim: Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Até aqui. Abra capítulo de número 8, verso 1. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes da família dos israelitas diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Só esses dois textos, já para a gente dar apenas uma breve introdução do que nós vamos fazer hoje à noite. Vou me achar aqui. Dando sequência à nossa série de pregação no dos livros do Antigo Testamento, nós estamos fazendo uma série, aqueles irmãos que estão chegando agora, uma série de estudos em cada livro do Antigo Testamento. Estamos dando uma visão panorâmica, apenas uma visão geral, porque compreendemos que toda a palavra é inspirada por Deus. E nós precisamos compreender cada livro do Antigo Testamento para compreendermos qual é a vontade do Senhor. E hoje eu tenho uma tarefa gigante, que é dar um panorama geral do primeiro livro de Reis e do segundo livro de Reis. Embora na nossa Bíblia em português ela está dividida em dois livros, na Bíblia hebraica, primeira e segunda Reis é apenas um único livro. E hoje eu gostaria de falar sobre esses dois volumes, esses dois compêndios da história dos reis de Israel, quais são a sua relevância, quais são os temas, quais são os propósitos, quais são os assuntos. Vemos aqui o que Primeira Reis fala, o que Segunda Reis fala, e eu tenho aí 50 minutos, máximo estourando 1 hora, para cobrir mais ou menos 490 anos de história, mais ou menos, de 400 a 490 anos de história que abrange o período de Primeira e Segunda Reis para falar para vocês. É muita coisa, então a gente não tem como nos deter muito no texto e explicar texto por texto, mas eu pus ali aqui alguns slides, não sei se tem como projetar, coloque ali para nós, então, primeiro, a mensagem dos livros de Primeira e Segunda Reis. Então, a mensagem de forma geral, ainda dando sequência a 1 e 2 Samuel, também apresentam Jesus Cristo como rei. Uma vez que os estudos de Samuel era uma transitoriedade para a monarquia, nos livros de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, nós vemos então a monarquia estabelecida, nós vemos também ela nos seus anos de glória, nós vemos dos seus declínios e nós vemos também a ruína da monarquia. O fato é que essa monarquia nos aponta para um reino maior e melhor. Essa é a grande questão do livro de Reis que eu gostaria de ensiná-los antes de mais nada. Essa monarquia quebrada, essa monarquia falida, nos falam que o reino de Deus ainda não veio, que o reino de Deus ainda está para ser estabelecido.
e ele vai vir quando Jesus Cristo encarnar. Em Mateus, quando ele se apresenta no Rio Jordão dizendo: o reino de Deus está entre nós. Aqui em 1 Reis, este reino ainda não foi estabelecido ou inaugurado. No Novo Testamento ele já é estabelecido, ele é inaugurado, e na segunda vida de Cristo ele será consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa monarquia nos apontam para o nosso Salvador, nos apontam para o nosso Redentor, ok? Vamos mais adiante. Primeira e segunda Reis, vou falar algumas coisas assim rapidamente, de forma geral, e depois a gente vai ver algumas coisas de capítulo por capítulo, assim, unidades de pensamento, ok? A gente aprende aqui com esses livros de primeira e segunda Reis que, se rejeitarmos a Deus, Ele também nos rejeitará. A gente vai ver um refrão assim: e o fulano de tal andou nos caminhos de Deus e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E normalmente, aqueles que fazem o que é correto, os reis que governam com piedade, com retidão, que conservam a aliança, eles dizem: este andou nos caminhos de Davi. E os reis rebeldes que rejeitaram a lei, rejeitaram a aliança, rejeitaram o pacto, eles normalmente vão ser classificados como os filhos de Jeroboão. Jeroboão, nós vamos ver daqui a pouquinho, é onde, por causa dos impostos de Salomão, muito alto, o povo está sofrendo. Quando ele morre, o seu filho, Roboão, assume, e o seu filho, ele vai aumentar ainda os impostos. E o Senhor, então, rasga o reino de Israel em dois, em reino do norte e em reino do sul, e dá o reino do sul a Jeroboão. Esse rei Jeroboão, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, ele institui um culto pagão, um culto rival ao culto de Deus. E todos os reis perversos que governam mal e quebram aliança, eles são classificados, e fulano de tal andou pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez o povo de Deus pecar. Ok? Então a primeira grande questão aqui é isso: se rejeitarmos a Deus, Ele nos rejeitará. Segundo, se obedecemos a Deus, Ele nos abençoará. Todos os reis que fizeram reforma, todos os reis que andaram com o Senhor, Deus os abençoou. Segunda Reis, abra Segunda Reis, capítulo 10, verso 32, diz assim: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Quem achou pode ler para nós, Daniel. A gente vê que Israel abandonou o Senhor. E a ideia aqui é que Deus era como um esposo para a nação de Israel. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos a aliança que eu e a Daniela temos, de compromisso, de fidelidade, de lealdade, de ser fiel, eu ser fiel a ela e ela ser fiel a mim. Deus e Israel tinham um pacto, tinham uma aliança. Nós já estudamos isso lá no Pentateuco, já vimos Êxodo, já vimos Deuteronômio. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. O fato é que o povo de Israel traiu, houve um adultério espiritual. E então Israel começa a abandonar o Senhor e começa a seguir aos demônios, aos falsos ídolos, a Baal, a Azera, a Asterote. E o fato de eles terem abandonado o Senhor, Deus também começa a os abandonar. E acontece que o reino é dividido e futuramente esse pessoal é levado ao cativeiro. Mais para frente nós vamos ver. Passa aí adiante o próximo slide. O autor deste livro provavelmente foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o que compilou essas histórias de primeira e segunda Reis segundo as melhores e mais importantes tradições. Primeira e segunda Reis são uma continuação dos livros de Samuel. Como o nome sugere, registram os acontecimentos do reinado de Salomão e dos reis de Judá e Israel que o sucederam. Então, é a história desses reinados, dessas dinastias, a história do governo dos reis, tanto do norte como do sul, tanto de Judá como de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul.
abrangem um período de 400 anos e contam a história do crescimento da monarquia e depois do declínio do reino e como este foi dividido. Então, esse é o enredo, esse é o pano de fundo que nós vamos ver e encontrar ao lermos, ao estudarmos 1ª e 2ª Reis. O que mais? Pode passar o próximo slide. Israel e Judá são levados para o cativeiro. Nesses 2 livros, nós vemos o declínio moral, declínio espiritual e como isso culminou com 2 grandes cativeiros. O primeiro cativeiro em 722, quando o reino do norte é levado cativo para a Síria, e 586, 587, o reino do sul é levado, Judá é levado para a Babilônia. Israel e Judá são levados ao cativeiro. Isso é registrado nesses 2 livros. Os livros de Reis contam-nos essas histórias. As narrativas nos falam sobre esses fatos. O reino do sul, Judá, teve 19 reis. Dentre estes, apenas 8 foram piedosos. Uau! 19 reis, apenas 8 reis foram justos, foram piedosos. O reino do sul, que a dinastia aqui é a dinastia de Davi. O reino do norte, por sua vez, teve 19 reis e nenhum rei piedoso. Vocês lembram quando a gente estudou aqui Deuteronômio, qual que era a obrigação do rei? Lembram? Lembram quando a gente estudou aqui? Eu falei, peguem isso aí, porque isso tem a ver com Israel. Um dos propósitos e uma das razões de ser do rei, ele deveria ler a lei, conhecer a lei e governar segundo a lei e a reta justiça de Deus. Eu penso que todo político deveria ler as Escrituras Sagradas se quer administrar bem, se quer ter um bom governo. O que mais? Vamos mais adiante. Os livros dos reis começam com o rei Davi. Os livros dos reis começam com o rei Davi e terminam com o rei da Babilônia. Começam com a construção do templo e terminam com a destruição do templo. Começam com o primeiro sucessor de Davi ao trono, Salomão, e terminam com o último sucessor, Joaquim, libertado do cativeiro pelo rei da Babilônia. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? O mais importante na vida não é como se começa. O mais importante na vida é como se termina. Nós vemos 1ª Reis e 2ª Reis, ótimos inícios, excelentes inícios de um reinado glorioso, pomposo, poderoso, unido. E a gente vê este mesmo reino, ele ruindo paulatinamente. E nós vamos ver hoje, ainda hoje, quais foram as razões, os motivos que aquilo que começou cheio de glória termina em glória. Aquilo que começou cheio de esplendor termina de forma desonrosa, desastrada, desgraçada, infeliz. Contexto histórico. Vamos lá, pode passar o próximo slide. Contexto histórico. Os livros de Reis representam a história seletiva de Israel dos últimos dias do rei Davi até a conquista pelo rei da Babilônia, a capital Jerusalém. Cronologicamente, 1ª e 2ª Reis documenta a história política de Israel durante a monarquia unida, que inicia-se 970 anos antes de Cristo, passando pelo exílio do Reino do Norte em 722 e passando pelo exílio do Reino do Sul entre 587 e 586 a.C. Obrigado. A história de Reis apresenta uma visão geral da Era de Ouro israelita. E a Era de Ouro se dá pelo governo deste homem que nós lemos aqui, o rei Salomão. O homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais inteligente. Os estudiosos dizem que o reino de Salomão
se deu mais ou menos em 100 mil metros quadrados. 100 mil, perdão, quilômetros quadrados. 100 mil quilômetros quadrados. Israel nunca se tornou uma potência tão grande em nenhum outro rei, exceto quando em Jesus o Pai inaugura o reino de Deus. E hoje nós somos de todas as tribos, línguas e nações. Bendito seja o nome do Senhor. Não há um rei. Por isso que ele vai dizer: eis aqui quem é maior do que Salomão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, possivelmente o profeta Jeremias, que faz esse registro histórico da monarquia, ele fala dessa época de ouro de Salomão, desde o Império Unido sob o reinado de Salomão e a divisão da monarquia no reinado de Roboão, seu filho, e dos altos e baixos da política e religião dos reinos de Israel e Judá, até os respectivos colapsos, até o seu desfecho terrível e inglório. Esses livros também registram a interação israelita com os governos vizinhos. Também está incluída nesse registro relatos dos reis egípcios, os reis arameus, os fenícios, edomitas, moabitas, assírios e babilônicos. Essas cidades também têm alguma certa preponderância, algum significado, alguma importância para com Israel. Deus sempre usa essas nações como vara, como açoite, como disciplina, como castigo contra a desobediência à aliança. Lembra que eu falei para vocês já lá no começo dessa série do panorama do Antigo Testamento? Uma das chaves para interpretar o Antigo Testamento é em compreendermos a aliança de Deus. Desde Gênesis 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão, renova com Isaac, com Jacó, toda a narrativa é Deus conduzindo a terra da aliança, a terra da promessa, a terra do pacto. E depois que eles estão nessa terra, como essa aliança corre perigo, e até mesmo os profetas que se levantam, e eu tenho algo para nós conversarmos um pouco sobre os profetas que narram aqui essa narrativa, 1ª e 2ª Reis, o profeta Eliseu, o profeta Elias, tanto o ministério profético. É interessante que, se vocês notarem, os profetas não trazem uma nova revelação. Uau! Faz tempo que eu queria falar sobre isso. A gente vai estudar os livros proféticos, mas vamos aqui apenas dar um antegozo. Os profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, Eliseu, Elias, eles não trazem uma nova revelação. Os profetas, eles são cheios do Espírito Santo, e o que eles fazem é anunciar a Israel que eles deveriam voltar à lei de Deus, voltar à ética, à moralidade, à doutrina e à crença que Deus já havia dado a eles no Sinai. O rei não fazia isso. O monarca não fazia isso. Então Deus pegava alguém lá do meio da malhada do povo, Deus pegava um boiadeiro, pegava um tesbita, que a gente não sabe nem de onde fica essa cidade, onde veio o profeta Elias, ou um boiadeiro, que era Eliseu, estava lá arando a terra do pai, o Espírito vem sobre ele, e ele não traz uma nova revelação, ele interpreta a lei, ou seja, os 5 livros de Moisés, e ele denuncia os pecados de idolatria, de imoralidade e de injustiça social. A ideia é que os profetas têm os 10 mandamentos e estão denunciando a pecaminosidade, o desvio da nação. O que mais? Propósito e mensagem dos livros de 1ª e 2ª Reis. Reis relatam a história da monarquia unida e dividida, como a gente já vem falado. Vou me recompor aqui, que a minha esposa acaba de me dizer assim, tá alto. Preste bem atenção, tá ali em cima ali, mas eu acho que está pequeno porque tem bastante conteúdo nesse.
Reis relatam a história da monarquia, tanto unida como dividida, em desobediência à aliança. Uau, foi o que eu falei para vocês. Isso aqui é uma chave interpretativa para os livros do Antigo Testamento. Tudo o que acontece em cada livro tem a ver com a aliança de Deus. A monarquia desobedeceu a aliança. Os reis desobedeceram a aliança. Então os profetas vão anunciar que eles se arrependam e voltem ao concerto, ao pacto, à aliança que Deus havia instituído. Reis relatam então a história da monarquia unida e dividida em desobediência à aliança divina. A narrativa concentra-se nos principais personagens responsáveis para cumprir a aliança em Israel. Quais são esses principais personagens? Os reis e os profetas. São duas instituições que Deus levantou para que a lei fosse ensinada, para que a aliança fosse passada de pai para filho, de geração em geração, sabendo que Deus é o único Deus que, como diz o Shema lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 6, ou capítulo 6 e verso 4, eu sempre acabo invertendo a ordem. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Esse era o acordo, essa era a aliança. Os reis e os profetas aclamavam e deveriam ensinar e instruir o povo essas verdades. A história dos hebreus é contada por meio de reis de Israel e de Judá, por serem representantes da nação. Além disso, o sucesso do rei e o destino do povo estavam interligados. Rebelião e desobediência, na forma de idolatria e de injustiça social, por meio do rei, traziam retribuição divina sobre a nação de várias formas, incluindo opressão das nações vizinhas, queda das dinastias reais. Você lembra, especialmente no Reino do Norte, como teve usurpação, fulano traiu, matou, e usurpa e rouba o trono. Isso como retribuição do pecado e da desobediência de determinado rei. E por último, exílio para terras estranhas. Rebelião e desobediência na forma de idolatria e injustiça social, por meio dos reis, traziam a retribuição divina, o castigo divino. O rei era trocado do trono, ele era disciplinado por uma invasão externa, e por último, também Deus os castigava e retribuía através de exílio, expulsando o povo da terra, o que era algo terrível. Para eles tinha muito significado, pois o pacto estava dizendo assim, ó, eu vos darei uma terra, eu serei o vosso Deus. Para você ter uma noção do que significa para um judeu estar longe da pátria, você imagina um cristão fora da ceia. Essa é a ideia. Para que você entenda o livro de Reis e o peso da aliança, a importância da terra, o valor, o que significava ser levado cativo, é algo muito pesado, muito sério. Estavam sendo reprovados. Fazia parte da maldição. Você lembra de Deuteronômio 28? A gente estudou aqui. Se você me abandonar, maldito serás a terra. Você vai plantar, não vai colher. Você será estrangeiro em terra distante. Era sinal de maldição. De modo oposto, a bênção do favor de Javé na forma de paz, segurança, prosperidade e livramento dos inimigos permanecia sobre o povo quando o rei era obediente à lei de Moisés ou quando ele instituía reformas religiosas e sociais depois de um arrependimento e avivamento. O que nós vemos isso no reinado de Josias, Josafá, Asa e outros homens piedosos que purificaram o altar de Deus, o templo de Deus, e trouxeram então a prosperidade, paz, segurança para o seu reino. A título de introdução tá bom, né? Título de introdução tá bom. Agora vamos ver rapidamente ali o primeira Reis do 1 ao 10. Olha lá em cima.
O esplêndido reinado de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 10. Vamos ver os capítulos dos livros de 1ª e 2ª Reis, o que eles nos ensinam de forma, como eu falei para você, apenas de forma pontual aqui. Rápida, assim, apenas para que quando vocês estudarem, vocês terem um pouco de discernimento, de conhecimento de causa, o que está acontecendo, para poder depois fazer uma exegese mais acurada. Ok? Vamos lá então, capítulo 1 ao capítulo 10. É narrado, de 1ª Reis, do capítulo 1 ao capítulo 10, nos é narrado a história de Salomão, o esplêndido reinado de Salomão. Salomão recebeu o seu treinamento religioso do profeta Natã, o profeta que denunciou o seu pai. Vocês lembram, nós vimos domingo passado a pregação e o sermão que o nosso irmão Everton nos trouxe. O profeta Natã instruiu, ensinou, educou Salomão. Esse sábio profeta amava-lhe de tal maneira que lhe deu o nome de Gedidias, que significa querido de Deus. A palavra Salomão, o nome Salomão significa querido de Deus. Gedidias, querido de Deus, 2 Samuel 12:25. O reinado de Salomão começou num esplendor de glória. Era esplendor sem submissão. E como aconteceu com Saul, a vida de Salomão terminou num anticlímax. 1 Reis 11:14. Alguém leia para mim, por favor. 1 Reis 11:14. Primeira Reis 11:14, isso? Então a minha referência está aqui. Seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Então deve ser 2 Reis. O coração de Salomão já não era mais tão íntegro ao Senhor. Isso nos ensina, botei ali, ó, lembre-se, Deus deseja o nosso coração. Do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vemos a ascensão de Salomão. Salomão, entretanto, foi um rei magnífico. Seu trono foi o mais grandioso que o mundo já tinha visto, e sua vida cheia de acontecimentos significativos, cheia de coisas maravilhosas. Seu reino, de quase 100.000 quilômetros quadrados, era 10 vezes maior que o reino de seu pai, Davi. Nossa! Você conhece a história, a rainha de Sabá? Ela ouve falar do reino de Salomão e vai lá ver, e ela fica extasiada. E diz que não falaram nem sequer a metade da beleza que ele tinha, da forma que ele administrava, da sabedoria que ele tinha, da riqueza que ele tinha. Do capítulo 1 ao capítulo 2, o estabelecimento do reino de Salomão é anunciado. Do capítulo 3 ao capítulo 11, nos é mostrado e nos é narrado em 1 Reis a sabedoria de Salomão. E vocês conhecem alguns exemplos daquela guerra das mulheres ali que tiveram um bebê e um morreu. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos a construção do templo, a forma maravilhosa, sábia, linda, bela, séria que Salomão construiu, a dedicação no capítulo 8, de forma gloriosa, a oração linda, gloriosa que Salomão tem, pedindo a bênção de Deus, invocando a bênção de Deus, assim como ele tinha começado lá no capítulo 2, já pedido a Deus sabedoria para governar. Agora, no meio do seu governo, ele vai erigir um templo sagrado ao Senhor e vai colocar ali a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Ele vai colocar os músicos que o seu pai ordenara, os sacerdotes para cantar, a liturgia, a adoração, o sacrifício, tudo, a presença de Deus. Que dia glorioso que foi, que coisa boa. O capítulo 9 e 10, nós vemos a glória, a riqueza e a fama de Salomão.
Lê em casa o capítulo 9 e o capítulo 10 e você vai ficar de boca aberta. Não é quilinhos de ouro que ele tinha. Não era toneladas de ouro, toneladas de prata. O cara era muito rico, Salomão era muito próspero. Eu acho que é por isso que os produtores de Hollywood investiram lá nas aventuras do Indiana Jones e em busca do tesouro de Salomão, aquela coisa toda, porque é algo que instiga. Onde é que foi tanta riqueza? Onde é que está o tesouro escondido? É muito, ele foi um reinado glorioso, poderoso. Leia 1 Reis 9, do 1 ao 28, capítulo 10, do verso 14 ao 29, e veja os prováveis perigos que cercaram o rei Salomão em toda a sua glória. Está aí na tela aí. Veja a sua elevada posição, sua grande sabedoria, sua incontável riqueza. É difícil não esquecer de Deus numa hora de tanta prosperidade. A pessoa tende a pensar só nos seus bens. Foi toda essa glória que levou Salomão à queda. E não é estranho para ninguém que aquilo que Deus nos deu, nossas virtudes, nossas qualidades, muitas das vezes são as maiores fontes de tentação. Às vezes é a beleza, o homem é belo e às vezes aquela beleza dele é a maior fonte de tentação dele. Às vezes a mulher é bela e aquela beleza acaba sendo a maior fonte de tentação dela. Às vezes ele tem um poder intelectual, uma capacidade de raciocinar, de articular os pensamentos, de elaborar as palavras, e a intelectualidade, o conhecimento, a sabedoria também é um dom, é uma dádiva, mas pode ser a maior fonte de tentação dele ou dela. Às vezes finanças, riquezas que Deus prospera e nos dá, para que nós sejamos generosos, para aqueles que não têm, sejamos cuidar dos mais fracos, aquilo se torna a maior fonte de tentação para todos nós. Não é estranho, não é alheio, isso aqui não é uma coisa distante apenas para Salomão. Possivelmente a tua maior luta seja naquilo que você é mais forte. Se você nunca ouviu alguém falar isso, então eu vou te dizer para ti que muitas das nossas maiores tentações são naquilo que nós somos mais fortes e mais virtuosos. Nós tendemos a esquecer de Deus com tantos bens, com tantas qualidades, com tanta prosperidade. Cuidado com isso, no nome do Senhor Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vemos toda essa glória suntuosa, poderosa do reino de Salomão. Em contrapartida, 1 Reis, a segunda parte dele é do capítulo 12 ao capítulo 22. Nós vemos então o reino de Salomão em declínio. Nós vemos o reino sendo dividido e declinando. E há razões para isso, você pode ver isso no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 especialmente. Os impostos durante o reinado de Salomão oneraram muito o povo. O luxo e a idolatria tinham rebaixado a moral. O reino estava ponto a dividir-se. A prosperidade e o poder que Salomão alcançou tinham seus perigos. Isso custava dinheiro e significava aumento de impostos, que se tornava insuportável, gerando sementes de intranquilidade e de revolta entre o povo. Tanto luxo, tanta glória veio à custa do povo. É sempre, não existe nada de novo debaixo do céu. Esse mesmo Salomão vai escrever isso. Não existe nada de novo debaixo do céu. O que é já foi, o que será também já foi. Todos os grandes reis e governos que estão na babesca, que estão vivendo no luxo, em glória, normalmente é à custa dos menos favorecidos. E aqui não tem nenhum discurso esquerdista, fique tranquilinho, tá bom? Calma o teu coração. Se endemonie hoje, não. A prosperidade e o poder que Salomão alcançou tinham seus perigos. Isso custava dinheiro e significava aumento de impostos que se tornava insuportável, gerando então a semente de intranquilidade no reino, insegurança política, financeira e também algumas revoltas.
Próximo slide. Entre o capítulo 12 e 22, a gente acha, então, quais foi a razão do declínio, quais foram os motivos do declínio de tão glorioso governo. A monarquia é tão estruturada, nós vimos aqui semana passada o pacto que Deus fez com Davi, tinha tudo para explodir, tinha tudo para ser glorioso. O que levou o declínio do governo de Salomão, o reino de Israel, no seu mais forte momento, no mais poderoso momento, as 12 tribos unidas, um único rei, vitória, prosperidade, avanço. O que levou à bancarrota? O que levou à destruição? O que levou esse povo próspero, rico, inteligente, ser levado escravos para a Babilônia, ser levado escravos para a Síria? O que fez de um povo livre pela lei de Deus? Deus havia abrido o mar, dado liberdade a eles, feito nação, povo. O que levou eles a cativeiro novamente? Como alguém que voa nas asas do Espírito consegue agora ser enjaulado novamente? Essa é a questão. Vamos ver. Um novo nome de grande importância surge nas páginas dessa história. Capítulo 11, verso 31. Jeroboão. Capítulo 11, verso 31 diz: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a ti darei 10 tribos. Por causa dos impostos, por causa da idolatria, por causa das muitas mulheres pagãs que Salomão se uniu, se afastando do Senhor, cobrando impostos, Deus dividiu o reino e deu a um homem que tem um início humilde, trabalhador. Ele era um braço direito do reino. Deus levanta o profeta Aías. Eu amo esse profeta. Esse profeta é um machão, é um gauchão de marca maior. Quando tem um monte de profeta de Baal profetizando o que o rei quer ouvir, Aías é destemido. Inclusive ele profetiza que Deus vai levantar Jeroboão, mas quando ele vê que Jeroboão institui um culto pagão, ele vai diante do altar e profetiza contra o altar, e diz que Deus há de matar Jeroboão. Nossa! Aías vai e diz para Jeroboão que Deus dividiu o reino e deu 10 tribos para ele. O reino dividido. O julgamento veio sobre Salomão por seus longos anos de luxo, de orgulho, de poder. Todo governante deve olhar para o futuro e ver quais os rochedos estar conduzindo o seu reino e verificar se não há caminhos para o dia em que o poder será arrebatado de suas mãos. O reino é dividido. Próximo slide. O reino do norte, Israel, era menos estável politicamente que o reino do sul, Judá. Sua duração mais curta como nação independente durou mais ou menos 209 anos. Período do reino do norte, depois que se dividiu, dura 209 anos de existência. E a violência ligada à sucessão ao trono comprovam este fato, a instabilidade no governo. O historiador de Reis considerou maus todos os 19 governantes de Israel, porque perpetuaram o culto ao bezerro de ouro feito por Jeroboão. Todos eles eram idólatras. Todos eles sacrificavam a um bezerro de ouro, dizendo que ele era o Deus verdadeiro. Havia uma violência, uma traição, sucessão de trono se dava através de traição e mais traição, traição e mais traição. A traição marca
a história política do Reino do Norte. O Reino do Sul persistiu por mais um século e meio. O reino dividido, o Reino do Sul, durou 345 anos. A dinastia de Davi foi a única a reivindicar do trono. Sempre teve alguém descendente de Davi, um filho de Davi que assumiu o trono. No Reino do Norte foi uma bagunça. Várias famílias, várias dinastias reinaram naquele período. Vou comentar um pouco sobre 2 Reis. Do capítulo 1, fecha a 1 Reis, já foi para lá. A gente viu aí a glória, o declínio. O capítulo 1 ao capítulo 17 de 2 Reis, nós temos a corrupção da monarquia dividida, especialmente do Reino do Norte. Gostaria que você dobrasse a sua atenção, estou me encaminhando já para o final. Eu gostaria de trazer lembrança, eu sei que vocês estão na leitura anual, já passaram há muito tempo, pelos reis, né? Passaram, né? Jeroboão, o governador do Reino do Norte, chamado de Israel, fez da cidade de Siquém a capital, que futuramente vai ser Samaria. Parecia ser o lugar natural indicado para ficar no centro da região. Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, governador de 10 tribos, metade de Israel, na parte norte, ele está governando. Deus deu a ele 10 tribos para dirigir por causa dos pecados de Roboão, filho de Salomão. Todavia, lá em Deuteronômio, está aí na tela, Deuteronômio capítulo 12, verso 11 e 14, a gente já estudou sobre isso. Deuteronômio 16, 15, 16, 1 Samuel 1, 3 e 7. Diz-nos que o povo de Israel tinha que ir 3 vezes a Jerusalém cultuar o Senhor. No mínimo, 3 grandes festas. Festa da Páscoa, a expiação. Lembra disso, não? 3 vezes deveriam descer e cultuar o Senhor, sacrificar o Senhor. A Bíblia diz que Jeroboão ficou com medo que as 10 tribos que lhe pertenciam descessem a Judá e se tornasse favorável ao lado de Roboão, filho de Salomão, e ele perdesse o controle, perdesse o domínio. Então este Jeroboão, o texto diz que ele funde 2 bezerros de ouro, colocou nos lugares convenientes, colocou um em Betel, lá no sul do seu governo, e outro em Dan, ao extremo norte lá. De modo que o povo não tivesse que ir a Jerusalém e adorar a Deus. O texto diz, em 2 Reis, que ele pegou sacerdotes do populacho, pessoas simples, e a Bíblia diz que para ser oficial devia ser levita. Jeroboão não tinha critério para colocar pessoas no altar de Deus. Colocava gente sem vocação, sem chamada. Botava qualquer um. Mais de 20 vezes Jeroboão é descrito como filho de Nabate que fez pecar Israel. Ele fez 2 templos, um em Dan e outro em Betel, para disputar com o templo de Jerusalém, onde estava o templo, a arca, o sacerdócio. Ele inventou o próprio culto, era o culto segundo o gosto de Jeroboão, era o culto segundo a vontade humana, era o culto segundo a criatividade humana, não era o culto segundo prescreveu Moisés e a palavra de Deus. Eu assumo essa tribuna para dizer a você, cuidado com a religião feita pelos homens. Cuidado com a religião produzida pela mente humana. Só existe um jeito de servir a Deus, e é do jeito dele, é da forma dele. Idolatria não é apenas adorar o Deus errado, idolatria é adorar o Deus verdadeiro de forma errada.
A nossa mente é uma fábrica de ídolo. Deus não deve ser adorado conforme a tua imaginação, o teu achismo, o desejo do teu coração. Deus deve ser adorado, servido e temido, conforme Ele se auto-revelou nas Escrituras Sagradas. Vocês vão entrar na terra de Canaã e eu vou escolher um lugar para vocês. Vocês vão ali me buscar e ali vocês irão me adorar. Esse lugar é Sião, esse lugar é Jerusalém. Existem uns oficiais que eu escolhi. O sacerdote Arão e seus filhos serão oficiais. Vocês não vão colocar qualquer pessoa, qualquer ordinário, qualquer vagabundo para oficializar no meu santo templo, na minha santa presença. Vocês vão colocar as pessoas da estirpe que eu quiser, que eu escolhi, que eu vocacionei, que eu chamei. Uau! Uau! Pessoas acham que pode falar o que querem, como querem, da maneira que querem, em nome de Deus. Jeroboão achou que podia fazer um culto rival, um culto paralelo o culto que Deus estabeleceu. Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com a religião feita pelos homens. Eu coloquei ali, olha no slide. A palavra de Deus diz: não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Deus sabe que precisamos estar juntos para o culto a Ele. Você não é igreja sozinho. Eu faço meu culto. Eu e Deus também. Para com essa palhaçada, meu irmão. Deus diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, o nosso ajuntamento. Nós precisamos uns dos outros para adorar e celebrar o nome do Senhor. Aprenda agora a fazer o que Deus lhe pede que faça. Lembre-se que o pedido de um rei é uma ordem. Ei, meus irmãos, temos hoje no culto da preferência, do gosto. Eu gosto do pregador que o estilo tal. Eu gosto da igreja não sei o que tal. E não sei mais o que. E cada qual vai buscando a sua própria vontade, seu próprio gosto, seu bom prazer. Você lembra que em Malaquias, foi estudado aqui no culto de jovens, foram expostos todo o livro de Malaquias, e Malaquias ele vai denunciar o culto em que os israelitas traziam as ovelhas mancas, coxas, defeituosas, e diziam: vocês fazem isso e vocês gostam disso. O culto humano sempre é o culto do gosto humano, das vontades humanas. Cuidado com a religião feita pela imaginação, pela criatividade humana. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 17 ao 22, o declínio e o juízo de Deus sobre a monarquia. Cativeiro do Reino do Norte. Após 256 anos, o povo foi levado cativo pelo rei da Síria. 2 Reis, capítulo de número 17. Muitos profetas haviam advertido o povo quanto ao cativeiro, mas eles não quiseram voltar-se da idolatria a Yahvé. Você lembra de Acabe, que instituiu dentro de Jerusalém, dentro de Israel, culto a Baal. Deus levantou Elias, Eliseu, Deus levantou profetas e vários outros homens para restituir a adoração. Você lembra do episódio do Carmelo? Lembra do Carmelo? O profeta Elias, os 450 profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse deve ser temido, esse deve ser adorado.
Muitos profetas haviam advertido: abandonem Baal, abandonem a idolatria, abandonem a prostituição, abandonem a imagem de escultura, volte-se a Yahvé, volte-se ao Eu Sou. Ele virá com disciplina, ele levará vocês. Eles não ouviram. Então eles são levados cativos pelo rei da Síria. O reino do norte é levado para terras longínquas. É trazido outro povos ali. Os assírios, eles eram um povo sanguinários. Eles escalpelavam os seus inimigos, os seus adversários, empalavam. Possivelmente nesse período, o profeta Jonas, seus familiares foram levados cativos para a Síria, foram mortos, cravados em estacas. Eles eram um povo sanguinário. Você vê isso no profeta Naum. Os assírios eram um povo sanguinário, cruel. Possivelmente, nesse período, Jonas vê o seu pai e a sua mãe sendo mortos e torturados pelos assírios. E possivelmente alguns historiadores dizem: é por isso que ele não quer pregar em Nínive. É por isso que ele não quer ir na capital da Síria, que é Nínive, pregar, porque sabe que Deus é misericordioso. Ele não quer que aqueles que mataram seus pais se convertam a Yahvé. Essa é a bronca. E quando ele vai, mesmo sem querer, Deus o conduz lá e ele se converte. Diz: eu sabia que tu ia perdoar eles. E eu acho uma boa explicação por tamanha rebeldia. Não justifica, mas explica a rebeldia do profeta. 136 anos depois, Judá é levado cativo. E esse é levado em 2 Reis, capítulo 13 ao 25, está relatado o cativeiro do reino do sul, o Judá, os descendentes de Davi. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, os príncipes são levados presos, a glória de Israel, o templo é queimado, porque Israel também andou nos caminhos Judá também andou nos caminhos de Israel, abandonou a Deus, adorou aos postes ídolos, aos falsos deuses. Deus envia o castigo para todo o reino, tanto do norte como do sul. O povo esquecera-se de Deus e se recusava a ouvir as advertências dos profetas. Deus queria que seu povo aprendesse a lição da obediência e da dependência dele. Deus envia juízo sobre a monarquia. Em 1 Reis, vemos desmoronar-se o reino de Israel, orgulhoso e arrogante. Em 2 Reis, pecando ainda mais, Israel é levado ao cativeiro. 1 Reis conta a história da glória de Salomão, o Reino Unido e também a divisão das tribos. 2 Reis falam que os pecados dos reis agravaram, o pecado do povo agravou. Então Deus os pune com 2 cativeiros. O reino do norte vai para a Síria, o reino do sul vai para a Babilônia. Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, a capital de Israel. Destrói o templo, destrói a igreja. Não tem mais sacrifício, não tem mais Páscoa. São levados 70 anos na cidade da Babilônia. Eles que abandonaram a Deus ficaram 70 anos sem culto, 70 anos sem adoração verdadeira, 70 anos sem sacrifício, 70 anos sem remissão dos pecados, 70 anos. Estamos aí, isolamento social aí, alguns meses, já está todo mundo apavorado. Você imagina 70 anos sem culto. E os moradores da Babilônia diziam: cante os hinos que vocês cantavam em Jerusalém. Eles só lamentavam: nós não podemos cantar aqueles hinos que nós cantávamos lá. Nós só chorávamos. Lembramos de como era bom quando servíamos a Deus. E hoje nós abandonamos ao Senhor, estamos sendo servos e escravos de outros deuses, de outros povos. 2 Reis, pecando ainda mais, Israel é levado ao cativeiro. Sem dúvida, e aqui há uma grande lição. Grande lição desses 2 livros, 1 e 2 Reis. Essa história de glória, tragédia, de prosperidade e de declínio. Essa grande questão dos reis
bons e maus. Sem dúvida, essa história nos ensina que o caminho dos transgressores é áspero. A história dos judeus é o registro de como Deus trata seus filhos desobedientes. Ainda que Ele castigue, é bondoso e misericordioso, pois ainda os ama. Em 2 Reis 3:2, encontra-se o segredo da queda do povo judeu. Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Precisamos ser fiéis a Deus. A prática do mal não compensa. Pensa comigo. 209 anos o Reino do Norte foi advertido. 209 anos Deus diz: volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim. E eles não voltaram-se para o Senhor, foram levados cativos. 345 anos Deus disse ao reino de Judá, ao reino do sul: abandone a idolatria, volte-se a mim. Imagina eu, 345 anos, dizendo para Kézia e para Ezequiel: melhore nisso, haja paciência. Como Deus é longânimo. Mas uma coisa é certa, Ele é longânimo, mas um dia o juízo chega. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E ela chegou, e veio. E esse povo então foi julgado, punido, disciplinado. A monarquia é elevada. Cidade é queimada, o templo é destruído. Eu botei uma reflexão importante aqui para vocês. As coisas não acontecem por acaso. Há uma causa raiz de toda revolta. O acontecimento pode ser repentino, como uma explosão ou uma erupção de um vulcão. Mas causas secretas estavam assolopando as estruturas. A Revolução Francesa teve suas raízes em séculos de opressão. A apostasia religiosa, vinda como um verme mortal, corroendo a raiz da vida de Israel. Um dia a árvore caiu. Nada destrói mais a vida de uma nação do que o declínio religioso. Retire o sol do firmamento e já não haverá mais erva, flores, pomares. Retire Deus do nosso firmamento e não haverá mais lares, escola ou vida social. Essa é a mensagem de 1ª e 2ª Reis. Eles excluíram Deus e o que sobrou para eles foi destruição, morte, tragédia, cativeiro, aflição, prisão. O pecado traz divisão. Essa é a ideia de 1ª e 2ª Reis. O pecado traz rupturas. O pecado traz escravidão, cativeiro. O desenvolvimento da monarquia hebraica em 1ª e 2ª Reis induziu a manifestação do movimento profético. Por causa do declínio moral dos reis, Deus institui o ministério profético. E os profetas são conhecidos como não escritos, são aqueles que não registraram, não estão os nomes na Bíblia, mas está a sua história, os seus milagres, os seus feitos. Elias, Eliseu, Aías e outros. E os profetas clássicos, que são aqueles que têm livros escritos. Isaías, Daniel, Amós, enfim, vocês conhecem. Os ministérios de Elias e Eliseu nos falam desses profetas pré-clássicos que não tiveram seus escritos registrados. Há um contraste entre Elias e Eliseu. Elias foi profeta do julgamento, da lei e com severidade. Eliseu foi o profeta da graça, do amor e da ternura. E eu gostaria de concluir trazendo a uma das coisas mais importantes do ministério desses dois profetas. Eu botei num quadro ali. Os ministérios dos profetas Elias e Eliseu são uma demonstração clara de Deus ao seu povo, que Javé é o único Deus e de que Baal não é nada. Baal é um deus assírio,
da região medo-persa. E a ideia de Baal era o seguinte: Baal era o deus da tempestade que controlava a chuva. Baal garante fertilidade agrícolas e colheitas abundantes. Baal controla os relâmpagos e o fogo. Baal controla a vida e a morte. Essa era a ideia em que os adoradores de Baal tinham. Essa era a concepção que eles tinham de Baal. Tanto Elias como Eliseu, numa expressão clara de Deus mostrando a Israel: como é que vocês me trocam por essa porcaria? Como é que vocês me trocam por esse lixo? Como é que vocês me trocam por essa nulidade, por essa coisa vã? Eu vou mostrar na vida dos meus profetas a tolice do povo de Israel. Baal, o deus da tempestade, controla a chuva. Essa era a ideia. Então Deus manda Elias proclamar seca. Deus diz: assim diz o Senhor. Baal não tem controle sobre a chuva, sobre tempestade, sobre raio. Para que vocês saibam que Yahvé é todo-poderoso. Sobre a minha palavra não vai vir chuva. E não veio chuva por 3 anos e meio. Eu chamando a atenção do seu povo. Baal garantia fertilidade agrícola e colheitas abundantes. Israel sofre fome e seca. Porém Elias e Eliseu fornecem trigo e óleo de forma maravilhosa. Porque Deus estava dizendo: eu atuo. Baal não é nada. Eu sou aquele que faz brotar óleo, azeite, trigo do nada. Eu sou o poderoso. Baal não é nada. Como vocês podem me trair com isso? Baal controla os relâmpagos e o fogo. Nós temos um episódio lá em 1 Reis 18, 38, 2 Reis 1, 10, 2 e 11. Elias ordena fogo, que caia fogo dos céus em nome de Yahvé. Enquanto Baal tinha essa ideia, os adoradores de Baal diziam que ele controlava o fogo. Elias está em cima da árvore e vem aqueles capitães atrás deles e diz: em nome de Yahvé, se eu sou profeta de Deus. Uau! Vocês dizem que adoram o Deus do fogo. Eu vou mostrar para vocês que o meu Deus manda em vocês, manda no fogo, manda em Baal, manda na terra, manda no céu. Se eu sou filho dele, vocês vão ser fulminados agora. E imediatamente desce fogo dos céus. A guerra aqui não é entre Elias e os profetas de Baal. A guerra aqui é entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Por último, Baal controla a vida e a morte, na ideia dos idólatras, para mostrar que quem controla a vida e a morte é Deus. Elias e Eliseu, tanto Elias e Eliseu, curam e ressuscitam mortos pelo poder e pela autoridade de Yahvé. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Eu passei aí 10 minutos da vida de vocês. Ó vida, ó céus, perderam 10 minutos. 9h40. Coloca na tela aí as aplicações aí. As aplicações. Aplicações desse estudo panorâmico de primeira e segunda Reis. 1. Nossos pontos mais fortes podem tornar-se grande fonte de tentação. Sabedoria, riqueza, poder e fama. Conheci muita gente que tinha aquele sapatinho surrado, era tão fiel ao Senhor. Aquele cabelo, sabe? Aquele cabelo assim todo. Era piedoso. O Senhor prospera, daí parece que sobe para a cabeça a vaidade, a loucura. Não, vai entrar no meu carro, vai estar sujo. Não. Botava até o cachorro, botava no carro. Trocou de carro, não dá. Segundo, o pecado causa divisão. O pecado gera rupturas, separação. Não precisa ser rei para ser essa verdade. É sempre assim. O pecado não compensa. O pecado não compensa. Leia o livro de Eclesiastes e você vai ver o próprio rei Salomão dizendo: tudo é vaidade. Mulher adúltera, riqueza, sabedoria, tudo é vaidade. Se não tivermos o temor do Senhor. O pecado não compensa. O salário do pecado, o salário dele é o declínio, destruição e morte. 4. Deus disciplina e corrige o seu povo eleito. Expulsão e cativeiro.
5. O mais terrível de todos os pecados é a idolatria. Há dentro de cada um de nós um Jeroboão que pretende sempre prestar um culto a Yahvé, segundo a vontade e a imaginação humana. Se não for do meu jeito, estou fora, pastor. Se não for da maneira que eu penso, estou largando. Há dentro de nós sempre um Jeroboão. João Calvino diz que a mente humana é uma fábrica de ídolos. 6. Embora Deus discipline seu povo e não extermine para sempre, sua disciplina é um ato de bondade e de misericórdia. Deus não faz nada antes de avisar por intermédio dos seus santos profetas. Uau, eu amo esse texto. Eu amo essa verdade. Deus nunca deixa vir as coisas sobre nós sem antes nos avisar. Você pode estar até brincando, se aventurando numa vida terrível, mas o Senhor nos adverte. Muda em quanto tempo? Muda, conserta a vidinha, endireita os caminhos. Deus não faz nada para o seu povo sem antes o advertir por meio dos seus santos servos na face dessa terra. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Oramos a Deus. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta noite. Tanta coisa maravilhosa, Senhor, nesses 2 livros. 490 anos de história, Senhor. Tantas coisas que o Senhor fez no meio do teu povo. Povo que sempre fugiu de ti. Povo que sempre correu da tua presença. Adulterou, traiu, te trocou, Senhor. Mas apesar da sua muita pecaminosidade, o Senhor não os abandonou. O Senhor foi ao encontro deles. Pai Santo, nos ajude a entender que uma vida longe de Ti não vale a pena ser vivida. Pai Celestial, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e endireita, Senhor, nos faz caminhar pelas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Faz obras profundas em nós, faz obras profundas em nós. Pai Celestial, se porventura, Senhor, Tua disciplina vir sobre nós, nos dá paciência, nos ajude a, ó Deus, a experimentá-la, Senhor, com o sabor e com a alegria de que o Senhor disciplina e corrige a todos quanto o Senhor ama. Por Cristo Jesus, Pai, pedimos Tua bênção sobre tudo e todos, hoje e sempre. Amém e amém. Ao orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Estamos despedindo na paz de Jesus. Não saia correndo. Cumprimente seu irmão, cumprimente a sua irmã.